Você até acredita que está prestando culto a Deus, mas e se eu te provar pela história e pela Bíblia que você está abrindo um portal para o abismo dentro da sua própria casa? O que eu vou te revelar hoje não é sobre religião, é sobre a palavra viva de Deus. Prepare-se, pois o que você verá aqui irá confrontar séculos de tradição e pode mudar o destino da sua alma. Fique comigo até o final, porque o que eu tenho para revelar sobre a conexão real entre esculturas e entidades vai te deixar perplexo. A história das imagens de escultura não nasce na fé, mas na rebelião. Desde a Mesopotâmia e o Egito Antigo, o homem tenta materializar o divino. A palavra hebraica para ídolo é pézel. Essa palavra é definida como uma escultura criada para fins de adoração. No Egito, os Ushabit eram figuras colocadas em túmulos. Na Suméria, estátuas representavam deuses como Enlil. O homem, em sua queda, trocou a presença invisível do Criador por pedaços de madeira e pedra que ele mesmo moldou. Muitos tentam suavizar a prática usando termos teológicos para tentar justificar o injustificável. Dulia, que é a veneração aos santos, a hiperdulia, que é a veneração a Maria, e a latria, que é a adoração. Mas escute bem, para o Deus zeloso, essa divisão é uma invenção do ser humano. A Bíblia não separa o ajoelhar para honrar do ajoelhar para adorar. Diante de um ídolo, se você se prostra, acende velas ou deposita fé em algo feito por mãos humanas, você está quebrando o mandamento do Altíssimo. Se este conteúdo está abrindo os seus olhos, não guarde isso só para você. Inscreva-se agora no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo. Eu escolho a palavra. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, pois a verdade liberta. Muitos dizem que sua Bíblia é diferente. Vamos agora, então, usar nesse estudo a versão católica Ave Maria, a tradução oficial da Igreja Católica, para que não reste dúvida sobre o que Deus pensa. Pega a tua Bíblia aí e acompanha comigo, que você vai ver que eu não estou inventando nada. Êxodo capítulo 20, versos 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que vive no alto no céu, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestará culto, porque eu, Senhor, sou um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Escrito no deserto do Sinai, logo após a libertação do Egito, esse versículo. O povo de Israel estava viciado na cultura egípcia. Eles estavam no Egito, onde deuses eram representados por animais e homens. Deus estabelece o padrão da sua santidade. Ele é espírito e não aceita ser representado por matéria degradável. Levítico 19:4, também na versão Ave Maria. Não vos volteis para os ídolos, e não vos façai para vós deuses de metal fundido. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nesse aspecto, nesse contexto desse versículo, é a parte do código da santidade. Deus ensina ao povo que santidade exige uma separação mental e física das práticas das nações vizinhas. Canaã, por exemplo, que acreditavam que o poder divino estava contido no metal das estátuas. Levítico 26, verso 1. Não fareis ídolos para vós, nem erigireis imagens de escultura ou estelas, nem colocareis em vossa terra pedras adornadas, com figuras para nelas vos prostrardes, porque eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Queridos, nesse versículo, o contexto era que Deus apresenta as condições da aliança. Ele avisa que a terra seria abençoada apenas se estivesse limpa de estelas. O que significa estelas? Monumentos e pedras figuradas, que eram marcos de legalidade para deuses pagãos. Deuteronômio 27:15, também na versão Ave Maria. Maldito o homem que fizer uma imagem esculpida ou fundida, objeto abominável ao Senhor,
obra da mão do artífice, e a puseram em lugar oculto. E todo o povo responderá amém. Nesse contexto, pronunciado no Monte Ebal como parte das maldições para quem quebrasse a lei de Deus. O foco aqui é a idolatria secreta. Deus avisa que nem mesmo uma imagem guardada dentro de um quarto escaparia do seu julgamento e da maldição. Salmo 113, versos 4 ao 8, na Bíblia Católica. Os seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem narizes e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Só alguns saem da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos os que fazem e todos os que neles confiam. Nesse contexto, queridos, é um hino de batalha espiritual. Enquanto os pagãos debochavam de Israel por adorar um Deus invisível, o salmista ridiculariza a impotência de estátuas que precisam ser carregadas e limpas, alertando que o adorador se torna espiritualmente morto e surdo como aquele ídolo que ele está acreditando nele. Por que a igreja não abandona isso? Por que a igreja católica e outras religiões não abandonam isso? Porque a base da igreja católica é o magistério e a tradição. Mas nós até aceitamos a tradição quando não confronta com a palavra de Deus. Quando a tradição diz pode e a Bíblia diz é abominação, nós ficamos com a Bíblia. Até livros como Sabedoria, 14, 8 e 21, presentes na Bíblia Católica, são livros apócrifos, condenam a prática chamando-a de cilada para a vida dos homens. Até os livros apócrifos, queridos. Olha só o contexto desse livro de sabedoria. Este livro deuterocanônico, né, apócrifo, explica que a idolatria surgiu de luto de um pai por um filho ou a distância de um rei. Os homens criaram imagens para recordar e acabaram adorando o que era apenas recordação, transformando isso em erro mortal para a humanidade. Livros apócrifos, como o Apocalipse de Baruque, também mostram que essas imagens são apenas enganos. Queridos, estou trazendo aqui a Bíblia Católica. Esses livros que eu acabei de citar por último agora são livros apócrifos, não inspirados, mas até eles, né, contando ali a história, não são inspirados, mas contam uma história. Até esses livros contradizem, né, com essa prática da idolatria. Segue comigo aí porque tem algo profundo para você ainda. Vamos lá, vamos lá. Se você está gostando, compartilha aí com alguém, deixa seu like aí, deixa seu comentário aí. Entenda o perigo. Por trás de cada imagem há uma manifestação de demônios. Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Pega sua Bíblia e lê aí. E aí Paulo termina, e não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo escreve essa carta para Corinto, queridos, a igreja de Corinto, uma cidade lotada de templos pagãos, cheia de imagens de escultura. Ele explica a mecânica espiritual. A estátua de gesso ou madeira não tem poder, mas o ato de cultuá-la atrai demônios que usam a imagem como um ponto de contato. Uma estátua é apenas matéria, mas o espírito de idolatria é um portal. Quando você se curva, você dá legalidade para que entidades operem em sua casa. Quando você ora para essas imagens, você está dando legalidade para entidades demoníacas atuarem na sua casa, na sua vida. Ouça o que Deus diz através dos profetas. Pega a tua Bíblia católica aí. Você que é evangélico, pega a sua Bíblia evangélica, que é a mesma coisa. Isaías capítulo 40, versos 18 ao 20. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e a forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. O profeta, ele está falando aqui, né, num momento de exílio babilônico. Ele mostra a soberania de Deus sobre a criação e contraste com a fabricação patética de ídolos, onde o homem escolhe uma madeira que não apodrece para tentar dar eternidade a algo que ele mesmo criou. Jeremias capítulo 10, verso 3, porque o costume dos povos são vaidade,
Depois corte-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e ouro, o enfeitam com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Queridos, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Aqui nesse contexto, Jeremias está confrontando a tecnologia de idolatria da época. Ele ridiculariza o fato de que as pessoas precisem de até pregar a imagem para que ela não caia no chão. Ele enfatiza que elas não têm poder, queridos. Jeremias 10:15 também, vaidades são obras de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. Jeremias profetiza julgamento das nações e ele afirma que quando Deus visitar a terra com a sua justiça, todos os ídolos serão revelados como fúteis e serão destruídos, junto com os seus fabricantes e aqueles que o adoram. Profeta Abacuque, está na sua Bíblia também, pode procurar, capítulo 2, versos 19 e 20. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nesse contexto, Abacuque questiona a Deus sobre a violência dos caldeus naquela época. Deus responde que os idólatras estão sob um ai, que significa maldição. O contexto aqui é a frustração de pedir conselhos a algo que não tem espírito, imagem de escultura. Enquanto o Deus vivo reina de verdade. E as pessoas deixam de acessar diretamente ao Rei de verdade, o nosso Criador, para acessar ídolos feitos pelas suas próprias mãos, ou que você adquiriu de alguém que fabricou. Nesse contexto, queridos, olha só, também de Miqueias, capítulo 5, verso 13. Miqueias, está na sua Bíblia aí, pega aí. E destruirei do meio de ti as tuas imagens de esculturas e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante das obras das tuas mãos. Querido, isso não é religião, é a palavra de Deus. O Criador, o nosso Deus, ele é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Abandone o erro, quebre as correntes da tradição que te afastam do Deus vivo. Arrependa-se hoje e coloca Deus acima de tudo, adorando somente a Ele através de Jesus Cristo. Se essa mensagem te confrontou, foi por amor à sua alma. Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente aqui embaixo se você aceita viver apenas pela palavra. Que Deus te liberte e te abençoe. Querido, Jesus disse, olha o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. João 14:6. O único caminho que te leva ao Pai é Jesus, querido. Querido, se você pode falar diretamente com Deus através de Jesus, para que você vai usar intercessores? Para quê, querido? Às vezes você tem lá uma imagem pendurada, você fica até com medo de tirar aquilo dali, querido. Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A gente não precisa de ver Deus, querido, a gente sente Ele. A gente sente Ele. Assim como a gente não vê a lei da gravidade, mas a gente sente ela. Porque se a gente pular de um lugar, ela vai julgar a gente lá embaixo. Queridos, Deus é espírito. Adore Ele em espírito e em verdade. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Pastor Laio. Te amo, querido. Deus te abençoe.